Teve um dia em que eu fui indagado. Olha só. A indagação foi a seguinte. Mas Douglas, a Bíblia é suficiente. Eu falei, você tem razão. A Bíblia é suficiente. Nós é que não somos. Perfeito. Então, dentro da nossa limitação humana, da nossa condição pecaminosa, carnal, caída, nós temos as nossas fragilidades e a gente não pode ignorar isso. Se você tem uma torção no pé, você vai aonde? Você vai no médico lá, você vai no ortopedista. Se você tem um problema no coração, você vai num cardiologista. Se você tem um problema na cabeça, você vai aonde? No psicólogo, no psiquiatra. Qual o problema disso? Só que existe aí uma conexão com questões ideológicas, porque a psicologia molda comportamento. Então essa turma toda, ela quer movimentar um comportamento ideológico no meio da turma. A gente está vendo, infelizmente, inclusive, movimentos ideológicos dentro das próprias igrejas. Uhum. Então, existe essa necessidade de se debater esse assunto, de se falar esse assunto, por isso esse canal aqui é tão importante. Sim. Porque esse canal debate isso e fala isso de maneira aberta e com conexão. Sim. Então, nesse momento, eu começo a falar, eu preciso ajudar essas pessoas. E isso começa de maneira muito natural. Não foi algo que eu forcei, quero dinheiro e por isso eu vou começar a atender. Não, as pessoas falaram, eu preciso que você me ajude, me atenda. Corretíssimo. Enfim, com o tempo, comecei a atender muitas pessoas mesmo. Como psicólogo. Atuando. E a partir disso, acabou que eu passo por um momento onde isso começa a se evidenciar. Então começa a dar palestras, treinamentos, participar de podcast, participar de evento, enfim, em todos os lugares. E começo também a receber convites de igrejas. Uhum. Porque as pessoas me viam falando de Deus, me viam falando do conhecimento humano e falavam, eu preciso trazer saúde mental para minha igreja, para os meus obreiros, para os meus diáconos, para as pessoas que me ajudam, para os voluntários. Douglas, você traz? Sem problema nenhum. E aí eles procuravam esse profissional que pudesse falar disso atrelado à fé, que não fosse ferir os princípios cristãos. E eu vou tranquilamente receber esse convite, e quando eu recebo esse convite, eu comunico, né? Sempre comunicando, eu sempre fui transparente. Só que chegou um momento que isso se tornou tão expressivo que eu sou chamado e tem uma conversa. E a conversa foi basicamente para me comunicar que eu estava sendo convidado a me retirar da igreja e seguir a minha carreira profissional. Então, assim, você não pode ter ministério eclesiástico e também ser um profissional atuante. E eu falei, tá, mas e a questão do ministério integral? Onde nós somos... A grande comissão nós vamos... os empresários, os políticos, enfim, todo mundo, todas as esferas da sociedade. Uhum. Onde é que está o problema disso? Eu tô cuidando, tá tudo muito bem, eu não tô deixando a desejar em nada, minha responsabilidade com a comunidade, com a igreja, com as 120, 100 e poucas pessoas que tinha lá, tava indo muito bem, obrigado, não tinha nenhum problema. Eu tava fazendo meu papel, cumprindo com responsabilidade, eu era muito rigoroso com isso. Ao mesmo tempo também fazendo o trabalho. Só que chegou um momento que eu recebi esse convite para me retirar. Foi então que eu tive um momento onde eu fui orar. Falei, Deus, eu vou fazer o que agora? Porque você sai com uma mão na frente e outra atrás. Eu tenho uma família para sustentar. Falei, Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma direção. E aí Deus me fez lembrar de uma frase do Billy Graham que ele disse assim, o próximo avivamento virá a partir do mercado de trabalho. Eu falei, tá. Eu fui olhar para o mercado de trabalho, eu comecei a ver o movimento de empresas começando a levar... começando a levar os atos de oração para dentro, fazendo louvores. Eu falei, tem uma coisa acontecendo aí. Uma integração com a espiritualidade e uma convergência. Exato. Muito interessante. E eu comecei a ver esse movimento. Eu falei, então é isso? E aí eu entendi da parte de Deus que Deus queria que eu fosse para o corporativo. Dentro da psicologia, nós temos a psicologia clínica e a psicologia organizacional. Eu falei, eu vou atrás da psicologia organizacional. Vou entender esse contexto, porque a gente está falando com empresas, a gente está falando com RH, a gente está falando com governança, a gente está falando com líderes. Foi então que eu comecei a atender líderes e comecei a entrar no corporativo.